Ô mãe, o futuro é real? Ah, meu amor, não se preocupa. Vai dar tudo certo, vive o presente, tá? Não sei se o futuro é real. Que tipo de pergunta é essa? Claro que o futuro é real. Só depende de você. Que futuro? Ó, o negócio é o seguinte, eu fui totalmente responsável, tá? Tive você num momento de mundo catastrófico. O futuro vai ser o que você quer que ele seja. Você vai ser o que você quer que você seja. Não vou responder, tá? Você não para de fazer pergunta, essa eu vou deixar em aberto, não vou responder. Não se preocupa, vai atrás, batalha, vai atrás dos seus sonhos, meu amor, o futuro tá aí. É só a gente pegar ele nas mãos e conquistar. Aqui, mamãe vai ser bem sincera com você, tá? A verdade verdadeira, o canal dela é sobre isso. No capitalismo, não tem futuro. Ó, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Pega um uísque lá pra mamãe. Toma também, tá? Não, peraí, meu filho. Então, tá na hora de você começar a ler uma Clarice Lispector. Depois dessa pergunta não vai ter outro jeito. Olha aqui pra você, ó. Quero possuir os átomos do tempo e quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa. A atualidade sou eu, sempre no já. Me curte, me like, acessa o sininho, comenta, compartilha, lambe a tela. E vê se não dorme. Ai, sai, fetiche, sai. Ai, sai, fetiche, sai. Ai, sai, fetiche, sai. Olá, mamãe, papai, vovó e vovô, irmã e irmão, vizinha e vizinho, cuidadora e cuidador. Olá, você que precisou e ainda precisa entrar em contato com alguma criança durante a pandemia. Papai, vovô, irmão, vizinho, amigo, Jussara, a gente sabe que quem tá segurando o rojão no espaço doméstico durante a pandemia são as mulheres. Hoje a gente vai conversar sobre afeto e revolução. E para começar, eu vou contar para vocês sobre uma pergunta inesperada que o meu filho me fez. Acho que ela não foi muito inesperada, na verdade. Estava lá eu lavando uma boa louça depois do almoço. Era mais um dia comum. Dia comum para quem pode ficar em casa durante a pandemia e tem água para lavar a louça. Era mais um dia comum de uma mãe com seu filho já há mais de um ano sem escola. Mais um dia comum sem saber quando a pandemia acaba, se ela acaba e o que quer dizer seu fim. Algo sempre começa depois, né? Era mais um dia comum de Brasil na pandemia, ano negacionista como projeto genocida e até com produção local da variante do vírus à la tropical. Era mais um dia comum sem saber quando o bolsonarismo acaba, se acaba e o que quer dizer o seu fim. Algo sempre começa depois. Meu filho estava deitado no sofá, sabe quando criança que tem direito ao ócio, fica ali no sofá deitadão, sem fazer nada, vai virando de ponta cabeça, assim, até o chão virar teto e o teto virar chão, sabe? Ali com aquele presente invertido, ele vira para mim e fala: "Mãe, o futuro é real?" Olha, eu não consegui responder a pergunta, não consegui. Me atrapalhei toda, gaguejei, né, tentando explicar para ele, trazer algum sentido entre passado, presente, futuro. Afinal, terá a pandemia e seu vírus um começo, meio e fim? E a minha gagueira, ela não foi só por causa da pandemia, do vírus em si, foi pela minha impossibilidade naquele momento de dissociar a aceleração da pandemia com o governo que nos desgoverna. Afinal, terá o bolsonarismo um começo, meio e fim? Essa pergunta é sintoma de um ano onde, para toda limitação do universo infantil, vinha uma resposta, né, uma promessa de futuro que, na verdade, mais do que nunca, a gente não sabe qual vai ser. Jussara, a gente sabe muito bem qual vai ser o futuro. Ou que ainda a gente sabe que vai ser consequência direta desse momento presente e de como a gente vai conseguir atuar nele. Mãe, posso fazer isso? Filho, depois da pandemia, a gente faz. E como um amigo bem me lembrou, a resposta depois da pandemia só desvia a atenção das crianças sobre a demanda desse momento presente e a ameaça que vai sufocando aí todo e qualquer horizonte
de futuro. E as crianças percebem os desvios, todos eles. É importante a gente não esquecer que essa pergunta foi feita no final de 2020. A gente já saiu de 2020? Ano que marcou todas as gerações, suas raças, classes e gêneros de forma bem diferente, mas que marcou todas. Já não dava para eu perceber aquela pergunta de forma pessoal, né? Como se fosse uma mamãe com seu filhinho tendo uma conversinha profunda na cozinha durante a pandemia. Então eu tive que fazer um esforço de perceber aquela pergunta como enunciação antena de um país que está em depressão em um mundo que está em colapso. As crianças são mesmo esponjas, né? O futuro é real? Futuro é real? É real? Real? Dentro dessa pergunta tem dois afetos bem importantes: medo e esperança. Dois afetos fundamentais para a mobilização política e, ao mesmo tempo, dois afetos que podem ser muito bem usados, instrumentalizados para o redimensionamento do capitalismo. E aqui tem uma coisa importante: não é somente o medo que é usado para o redimensionamento do capitalismo, a esperança também. E isso acontece porque a gente está falando de dois afetos que trabalham na expectativa de algo, na antecipação de algo que está no futuro. Existe sim um caráter potente de mobilização revolucionária no afeto da esperança, no sentido de colocar a gente na antecipação de um mundo por vir, de um mundo que não existe, de nos convidar, de nos convocar à tarefa fundamental da imaginação política, do sonho, de poder sonhar com um sistema que supere o capitalismo. E nesse processo acontece uma mobilização que pode fazer a gente colocar em prática a transformação da realidade. Mas esse processo de uma esperança que mobilize, né, e que coloque em prática outros mundos, precisa ser uma esperança atenta, gente, tá? Uma esperança ativa, para que a gente não caia naquela contradição de uma esperança ilusória, né? Ou de uma espera ilusória por um mundo que não foi imaginado, por um mundo que não foi construído, por um mundo que não foi disputado, tá? Não, aí a gente fica só naquela espera, né? De algo, de alguém, algum movimento transcendental, alguém que venha, ou alguma liderança que salve, vai nos trazer, vai nos mais justo, mais justo. Já viu esse filme antes? Ai, como você corta barato, né? Faço minha vida inteira, minha infância inteira numa classe, numa sociedade que sempre me disse, me mostrou, me prometeu que seria um príncipe musculoso, loiro, que viria num cavalo, ia me pegar pelos braços, a gente ia montar no cavalo, de preferência nus, e sair cavalgando numa planície bem devastada da monocultura brasileira. E aí você vem me dizer que não é essa imagem? Que eu não posso transpor essa imagem para a tarefa revolucionária? Que não é um herói que vai vir e me ajudar e salvar todo mundo? Você quer que eu faça o quê? Construa essa imagem a partir de quê? De que experiência cultural? Então, gente, eu não estou aqui advogando contra a esperança enquanto afeto político mobilizador importante. Muito pelo contrário, eu estou querendo falar sobre como a esperança também é instrumentalizada, assim como o medo, enquanto um afeto contra-revolucionário. Quando a gente se depara com certos usos do afeto da esperança em relação ao medo, com certas promessas de esperança em relação às ameaças do medo, dá pra gente perceber que tem alguma coisa errada aí nessa esperança, né? Por favor, se pergunte isso, que esperança é essa? E ela é construída em relação ao quê? Esperança de quê? O que ela representa? E ela nos mobiliza a imaginar o quê? Esperança de nada? Ai, Jussara, você começou com uma pergunta tão profunda do seu filho. Tá aí agora no Lula e no Bolsonaro, sabe? Que falta de imaginação. Qual que é o problema? Você tá achando que essa garotada tá pensando em quê? Em pirulito, em fada? Não, meu amor, tá pensando nisso. Tá todo mundo com a cabeça nesses dois.
né? Pega lá o filhinho da minha amiga, tá lá na aula online, né? A professora quer ser fofa, quer ser gentil, imaginativa. Pergunta, e aí, gente, se vocês pudessem fazer uma mágica, o que vocês fariam? Sabe o que o filhinho dela falou? Eu cataria todo o coronavírus do mundo e tacaria na cara do Bolsonaro. É o inconsciente coletivo, não tem mais jeito, entendeu? Daqui a pouco já vai ter joguinho Bolsonaro contra Lula, bonequinho do Comandos em Ação. Vai ver daqui um mêsinho lá, se na lojinha da Havan, do velho da Havan, não vai ter os bonequinhos do Comandos em Ação, já a versão Bolsonaro e Lula. Meu amor, não seja ingênua, tá? Eu tô falando aqui de uma cultura política que tenta nos retirar enquanto sujeitos capazes de imaginar, de construir a própria política. E aí nos restaria pânico ou salvação, medo ou esperança, mal ou bem, papai que nos ameaça, papai que nos salva. O medo como afeto negativo, a esperança como afeto positivo. Eu tô falando aqui de dois afetos que podem sim ser usados para jogar para o futuro a nossa paralisia em lidar com o presente. Tem uma articulação bem precisa na social-democracia que é assim: dá espaço, dá palco para figuras monstruosas como Trump, como Bolsonaro, né? Para depois apresentar soluções razoáveis, racionais, né? Que possam fazer o possível, né? Para nos salvar dos grandes monstruosões, né? Com figuras que incorporam aí a esperança através de governos que em momento algum vão abrir a nossa imaginação para cenários revolucionários anticapitalistas. Eu acho que dá para a gente usar esse exemplo para tentar entender um pouco como quem está na gerência do capitalismo, né, as elites globais, usam os afetos do medo e da esperança, principalmente o caráter de retroalimentação desses afetos. Onde tem medo, tem esperança. Porque nenhum sistema de opressão vai operar só no registro do medo. Não. Vai sempre ter ali alguma promessa, né? Alguma esperança de direito conquistado, algum ajuste social aqui e ali, algum empoderamento importante aparecendo. Tudo isso para apaziguar os ânimos, principalmente da classe trabalhadora, que ensaie qualquer tipo de mobilização contra o sistema. Agora vamos falar um pouco dos afetos. O que são? O que fazem? Como são mobilizados? Primeiro é importante dizer que eu estou falando aqui sobre afeto a partir de uma perspectiva freudiana. O Freud ajuda a gente a entender que os afetos eles estão em circulação, né? Em circulação interpessoal. Então, por exemplo, aqui entre a gente existem afetos que estão em circulação, que a gente não nomeou ainda, né? Mas que nos mobiliza nessa relação. Eu de produzir esse material e aqui nesse momento gravando, é nesse momento que esse afeto está em circulação para mim e você no momento que você está assistindo. É algo que está entre a gente, quer dizer, eu já nem sou mais eu porque você está me assistindo, mas deu para entender. Como assim você não é mais você? Então é isso, os afetos estão em circulação e eles se deslocam até eles encontrarem a representação mais adequada em sentimentos ou emoções. Então, você pode estar achando confuso o que eu estou fazendo, você pode estar estimulada, mobilizada pelo conteúdo que você está assistindo, ou você pode, na verdade, estar só com inveja do meu cabelo, você está querendo uma cor de cabelo igual, enfim. Deu para entender, né? Ele se desloca até ele encontrar a representação mais adequada para os afetos que estão em circulação. E aí, como é que o sujeito vai conseguir nomear, né, ancorar aquele afeto numa representação de um sentimento ou de uma emoção que esteja adequada àquela relação afetiva? Pelas associações que o sujeito vai conseguir fazer. Essas associações têm muito a ver com como o sujeito consegue reconstituir a sua própria história.
né? E aí é uma história que transborda o individual, né? Porque ela também é uma história coletiva. As percepções que você tem da realidade não são percepções que você criou sozinho, sozinha no seu mundo ilhado, apesar do capitalismo querer que a gente acredite que a gente é dono da nossa própria percepção. Mas não, as suas percepções, as suas associações são construções compartilhadas, né? Compartilhadas por um grupo que é a sociedade onde você vive. E aí todas as diferenças, né, as diferenças de classe, as diferenças de raça, as diferenças de gênero vão cruzar essas associações, vão transformar, vão amplificar, vão diminuir, vão esgarçar essas associações que são comuns. Tem ainda uma outra ideia do Freud, que é sobre a união desigual entre afeto e a sua representação, ou seja, como a gente nomeia o afeto. O sintoma nasceria dessa união desigual, tá? E aí o processo de terapia para o Freud seria a maneira de reatar essa união, de deslocar essa união desigual para um ancoramento aí mais adequado possível. Será que daria pra gente colocar a sociedade brasileira num divã? E aí, gente, por que eu tô trazendo tudo isso, né? Reintegrar-se com a própria história, afeto, união desigual, afetos em circulação, manipulação, né? E essas ideias do Freud me parecem tão importantes, principalmente em Mal-Estar na Civilização e Psicologia das Massas. Porque não é que ele estava falando que ele não estava fazendo uma análise do que o sujeito deveria ser, né? Ele não estava fazendo uma análise de como o sujeito mais saudável deve aparecer na sociedade, deve se comportar. Ele está fazendo uma análise das sociedades ocidentais, e aí o sistema capitalista passa a ser definidor em larga medida dessas sociedades, enquanto produtoras desses sintomas dos seus sujeitos e das suas sociedades inteiras, né? Da forma como os sujeitos se relacionam nesse ambiente social, as relações interpessoais. Esses sintomas são nada mais nada menos do que erupções dessas uniões desiguais. Pensem aí, por exemplo, na nossa relação enquanto sociedade brasileira com a história da ditadura militar. Como é que a sociedade brasileira reintegrou-se com a própria história? Como que os sujeitos implicados, direta ou indiretamente, se reintegraram com o processo histórico do país coletivamente? Eu estou falando no sentido de que há de haver um esforço social, cultural e político que reintegre essa história que é coletiva nas relações sociais do presente. E isso tem a ver com como e por quem essa história é narrada, como ela é lembrada, em que espaços da nossa sociabilização cotidiana essa história é transmitida, é colocada em movimento enquanto conhecimento, né? Porque lembrar da história é produzir conhecimento. É exatamente dessa disparidade narrativa, onde uma sociedade vive entre 1964 enquanto revolução ou 1964 enquanto ditadura, que nascem alguns de nossos sintomas enquanto sociedade brasileira. A ponto de, em pleno 2021, termos uma PL proposta e aprovada e que autoriza a comemoração de 1964 como uma data de celebração histórica e não como uma data que nos reintegre no presente com um processo histórico de abuso de poder, de perseguição, de tortura, de morte, de censura, de estupro e etc. Percebem o nível da desconexão? Essa teoria do Freud de falsa conexão, né, de que há uma falsa conexão entre os afetos e como eles são representados e que daí nasceriam os sintomas, pode ajudar a gente a entender como a circulação dos afetos pode ser coercitiva, no sentido de colocar um cabresto nas nossas percepções sobre os processos históricos para que eles caibam numa narrativa ideológica, ou ainda para esconder a história, escamotear a história, ou ainda para historicizar de acordo com um projeto de manutenção do poder.
Quando a gente identifica esses sintomas, a gente precisa identificar também quais são as estruturas de poder que adequam a circulação dos afetos. E daí, como emoções e sentimentos são nomeados de acordo com essa circulação. Se a gente quiser fazer uma espécie de terapia com a sociedade brasileira, a gente vai precisar olhar com bastante atenção, cuidado e carinho e honestidade para os afetos do medo e da esperança. A gente vai ter que perceber como eles são colocados em circulação, quando eles são colocados em circulação e quem personifica o medo e a esperança. E aí é muito importante a gente entender como a manipulação dos nossos afetos e como eles são colocados em circulação é central para o desenvolvimento do capitalismo e para o seu redimensionamento neoliberal. Nossa, e aí pensando em países de capitalismo dependente, como o Brasil, a manipulação desses afetos e como eles são colocados em circulação é ainda mais central. E aí isso quer dizer que o capitalismo, enquanto sistema, que não é só econômico, mas um modo de vida, sempre precisou trabalhar os afetos no inconsciente mais profundo das pessoas que ele explora, oprime e degrada. A condução dos afetos é uma das chaves ideológicas mais importantes no capitalismo, e em sua versão neoliberal, isso ganha uma dimensão ainda maior. Então, fetichizentos, se a gente quiser mobilizar qualquer horizonte revolucionário antissistêmico, antipatriarcal, anticolonial, antirracista, antiimperialista, anti-especista e ante qualquer forma de opressão que o capitalismo opera, vamos precisar levar em conta os afetos e sua circulação. E queremos. Aposto que você pensou num cenário revolucionário muito afetuoso, cheio de carinho, cheio de pegação, todo mundo se abraçando, se beijando, rolando no espaço público. Não pensou? Bom, não é sobre isso. Ai, Jussara, de novo você cortando meu barato aqui. Tava tão imaginando isso. Uma revolução afetiva tem a ver com uma revolução de nossas percepções. A gente vai precisar de uma revolução dos afetos e de como eles circulam. E aí a gente precisa desativar a circulação hegemônica e colocar outra em movimento se a gente quiser mobilizar minimamente o nosso inconsciente para fora dessa paralisia entre vilões e mocinhos. E essa paralisia começa bem cedo. Você já viu os desenhos que as crianças assistem, os filmes, os videogames que as crianças jogam, a maioria das histórias que são contadas para as crianças? Presta atenção. Medo ou esperança não brotam em mim como se eu fosse uma ilha. Nem mesmo uma ilha é totalmente ilhada, né? Eu não sinto esses afetos sozinha, individualmente. É como se os afetos existissem em um processo análogo ao da viralização nas redes. O afeto viraliza. Tá aí seu perigo e sua potência. A questão é como os afetos nos mobilizam e o que é que a gente mobiliza com os afetos através das formas de socialização que vão sendo impostas pelo capitalismo. Se a gente quiser desativar a circulação dos afetos que nos torna agentes de nossa própria autossujeição e colocar outra em movimento, a gente vai precisar fortalecer formas de socialização contra-hegemônicas. E para isso, a gente vai precisar mobilizar o desejo por outros modos de vida fora do capitalismo. Agora, isso não vai ser nada fácil, tá, fetichizentos? Porque a operação do desejo está no cerne da manutenção do capitalismo, né? Afinal de contas, todos nós gostamos de uma boa chupetinha, seja para acalmar os nossos medos ou para dar a esperança de que nosso desejo será saciado quando chupamos um delicioso pirulito. O capitalismo tem uma capacidade maravilhosa de tornar os desejos prescritos os mais desejados. Maravilhoso nada, é um horror. O famoso desejo do desejado. E o que determina a produção desse desejo é uma lógica linear entre o sentimento de falta e a sensação de que essa falta pode ser suprida
né? O capitalismo é maravilhoso nesse sentido. Ele está o tempo inteiro criando nos seus sujeitos a sensação de falta, de que algo falta, mas claro, essa falta pode ser suprida, superada por alguma nova chupetinha do mercado. Lembra do medo e da esperança? Tenho medo de algo que pode ser rapidamente superado pela esperança de que alguém, alguma coisa, alguma chupeta atenue esse medo. E dá-lhe chupeta. E aí aquela coisa, né? Para toda falta há um objeto, uma chupeta que pode superar essa falta. E neste mundo neoliberal, você é o principal objeto. Você é ao mesmo tempo fonte de todos os sintomas e produtora de todas as chupetas. Acredite em você. Não há falta possível. Você é capaz. Se esforce, lute, vá em frente, conquiste. E se você falhar, a culpa é sua. A subjetividade modelo no capitalismo, ela sente falta, deseja e conquista. Ou como viraliza aí em vários perfis das redes sociais, mas também aparece em outdoor de propaganda de empresa, uma coisa generalizada, né? Que é aquele slogan, sou heroína de minha própria história. Só que não, essa história não é sua. Não só porque ela já está prescrita por uma partitura de desejos que você precisa seguir, o que desejar e como consumir, mas porque o desencadeamento da sua história afeta e é afetado por outras pessoas, mesmo você heróica, acreditando ser merecedora de suas conquistas em troca do seu esforço individual. Não, você não é proprietária da sua história. Essa narrativa do eu, herói, é um mecanismo motivador da vida e do seu sentido fundamental para a guinada do neoliberalismo, né? O eu, herói, é parte aí central de uma racionalidade neoliberal e que encontra nos seus sujeitos, que são ao mesmo tempo produtos e produtores, a dinâmica perfeita para que aquilo que nos sujeita dentro do sistema não seja mais externo, mas agora interno a nós. No capitalismo neoliberal, somos nós mesmos agentes de nossa autossujeição. E aí é muito importante a gente entender o papel da ideologia hoje. O Zizek tem um entendimento de ideologia bem preciso para a gente perceber um pouco melhor como o afeto, como os desejos e como o nosso inconsciente está aí implicado nesses nossos tempos conturbados. O Zizek desdobra o entendimento de ideologia em Marx para os tempos atuais. Então ele pega o entendimento mais fundamental de Marx sobre ideologia, de que se trata de uma estrutura de relações sociais que vai sendo naturalizada a tal ponto que passa a ocultar, né, a encobrir as suas próprias determinações, né? Quem as determina? Qual é a origem dessas determinações? E aí esse ocultamento vai chegando a tal ponto que o principal limite que ele coloca é das nossas próprias percepções sobre todos os mecanismos de poder que a classe dominante usa para organizar a realidade, para operar a realidade de acordo com as suas próprias determinações, né? E aí, para o Marx, a forma da gente desencobrir, desocultar, né, ou talvez desmascarar esse aparato ideológico seria trazer consciência a uma falsa consciência sobre essa realidade aí determinada, naturalizada pelas classes dominantes, né? E isso aconteceria através da crítica sobre esse ocultamento, da denúncia sobre esse ocultamento. O Zizek desdobra esse entendimento para dizer que essa mobilização da consciência, ela não vai dar conta de desvendar, de desocultar o verdadeiro sentido da ideologia hoje, se ela não vier acompanhada de uma mobilização do inconsciente. Porque já não se trata mais de obedecer protocolos que a gente não sabe que obedece. Agora a gente sabe que obedece e mesmo assim a gente continua obedecendo porque os nossos desejos estão implicados nessa obediência. Então a gente está num momento em que obedecer passou a nos motivar, mais do que nunca. Isso não é de agora, mas se intensifica agora. E é assim que o poder produz seus sujeitos. Nossos fluxos mais inconscientes já respiram capitalismo em nós. E aí ativamente inertes, que é o estado em que a gente se encontra agora, ou como disse o maravilhoso Mark Fisher,
Abre aspas. Compartilhamos a sensação generalizada de que não apenas o capitalismo é o único sistema político-econômico viável, mas também de que agora se tornou impossível até mesmo imaginar uma alternativa a ele. Mas há esperança. E aqui eu estou falando da esperança ativa, viva, a esperança do sonho, da criação, aquela esperança que nos coloca na tarefa de antecipar o futuro através da imaginação. Não a esperança ilusória. E isso porque o inconsciente ele é muito mais alargado do que o capitalismo pode dar conta. Ai, será? É muito importante a gente tentar entender como os sintomas individuais e coletivos são mobilizados em tempos de crise aguda. Porque isso tem a ver com como os afetos e os desejos, nesses momentos, são colocados em circulação. Então, a gente tem que tentar entender, perceber, investigar qual é a origem dessa circulação, quais são as estruturas de poder que estão determinando essa circulação dos afetos e dos desejos. Isso me parece crucial se a gente quiser reivindicar afetos e desejos como armas antissistêmicas, armas que possam mobilizar um horizonte revolucionário. Se a extrema-direita vai mobilizando aí um desejo fascista, convocando seus sujeitos à dança mórbida entre repressão e desejo, a direita e a esquerda moderada mobilizam o seu desejo de centro, convocando seus sujeitos à dança requentada da social-democracia. A esquerda radical também precisa mobilizar seus próprios desejos, convocar seus sujeitos a uma dança que dê corpo a uma revolta por formas de vida radicalmente fora do capitalismo. Ai, tô gostando disso. Dança da revolta. Vamos liberar. Tô gostando dessa proposta. Ai, finalmente a Jussara tá, sabe, liberando, relaxando, pra gente curtir um pouco, gozar um pouco. Não será efusivo, não será catártico, não será bombástico e nem mesmo espetacular, como se fosse uma revolução roteirizada lá em Hollywood. Ah, não? Ai, mas eu tava tão esperando uma coisa assim, gladiadores, batalha, sangrenta, onde no dia seguinte a gente tá todo mundo bem, no mundo melhor e mais justo. Não dá pra ser assim? Para ajudar a gente nessa imaginação, eu vou fazer uma analogia entre os nossos corpos com árvores. Ai, Jussara, com árvores. Onde é que você tá querendo chegar? Tá ficando um pouco confuso pra mim. Nesse momento, a gente não tá muito para a árvore da floresta, não, tá? A gente tá mais para a árvore produzida na monocultura mesmo. Na monocultura não há floresta. Na monocultura, há árvores isoladas. O tempo de produzir a matéria-prima é curto e precisa corresponder a duras metas. Assim estamos nós, acelerados a produzirmos a nós mesmos e pressionados a corresponder duras metas. E aí, como é que a gente sai dessa, né? Afinal de contas, o futuro, ele é real? E aí eu devolveria para o meu filho a seguinte pergunta: que real você está falando? Que real é esse? Porque no capitalismo, meu bem, não há futuro. Isso a gente já entendeu. A gente vai precisar encontrar nichos de florestas vivas. Isso significa florestas organizadas, como as florestas de fato são. Quer dizer, elas têm redes interconectadas nas raízes pelo solo, redes de interconexão das copas e galhos que se encontram no céu. E isso vai criando uma rede de distribuição que sustenta a floresta como um todo. Agora, se só tivermos monocultura, meu bem, não tem raiz capaz de chegar a outra árvore para pedir ajuda e sustentar a floresta como um todo. Então, enquanto temos florestas fortes, que no nosso caso, enquanto animais humanos, eu diria que as nossas florestas fortes são as comunidades organizadas, os coletivos, todos os grupos organizados politicamente são florestas fortes. A gente precisa criar túneis de acesso entre esses grupos, fortalecer contextos de socialização onde esses grupos e essas organizações se encontrem, se articulem, se fortaleçam e confabulem. E
E essas alianças de sustentação das florestas como um todo dá conta de cuidar, de escutar e de amenizar os sintomas mais mortais. Em alguns casos até de destruí-los, quem sabe? Porque quando os sintomas que podem causar o adoecimento de uma árvore aparecem, o que no caso das florestas pode significar o seu adoecimento como um todo, as árvores convocam através de seus odores outras espécies para dar conta da praga. Quando, por exemplo, uma lagarta ameaça uma árvore, a árvore convoca uma vespa que deposita seu óvulo dentro da lagarta e a mata por dentro. O que vivemos agora, tanto com o vírus e sua pandemia, quanto com o bolsonarismo e seu desejo fascista, é sintoma de colapsos que compartilhamos. Compartilhamos não só suas consequências, que infligem aí a nossa vida diretamente, mas a gente compartilha também uma responsabilidade coletiva e histórica sobre suas origens e sobre como a gente vai lidar com esses sintomas. Então, meu filho, organize-se, faça túneis e alcance a floresta viva mais próxima ou distante. É momento de ficar em casa, para quem pode, porque isso também é sobre cuidado coletivo. Mas enquanto estamos em casa ou fora dela, mobilize caminho para as nossas vespas, para que quando elas cheguem, depositem seus óvulos na lagarta e a mate por dentro. Nossa, que imagem forte. Você não acha um pouco demais para o seu filho? Bom, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha conseguido ficar atenta aí, né? Ativa nessa nossa relação afetiva aqui do vídeo. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Não se esqueça de conferir aqui na descrição. Eu coloco todos os textos, aliás, o texto que eu me inspirei para fazer esse episódio tá na descrição, outros textos, outros autores, outros vídeos, tem muito material para você adentrar aí nessa questão do affect, do afeto, mas por favor, não se esqueça de, se inscrever no canal, me curte, me like, acessa o sininho, comenta, compartilha, lambe a tela, e vê se não dorme.